E aí, gente, tudo bom? E aí? Tô ansioso, hein? Vou abrir o meu canal no YouTube e esse vai ser o primeiro vídeo. Gente, e o que é que a gente vai tratar aqui? Vai ser mais ou menos um diário do Fábio. Vai ser o cotidiano da vida do Fábio, né? E dentro desse perfil vai ter vários personagens principais, né? Vai ter eu, vai ter Cecília, né? Vai ter meus filhos, vai ter a nossa construção da jornada de um fotógrafo, né? A verdade vai ser bem essa. E eu quero documentar tudo isso, né? Eu e Cecília, a gente começou na fotografia assim que a gente se conheceu. Eu conheci a Cecília, né? E a Cecília estava ali. Quem sabe essa história vai ser repetida, mas vai ser registrada aqui, né? A Cecília já estava com a câmera na mão, né? Então ela tinha uma T7 e na minha infância eu estudei fotografia com 16 anos de idade, ainda fotografia com filme. Essa câmerazinha da Pentax que está aqui em cima. Né? Exatamente essa, tá? Meu pai viajou, comprou essa câmera quando eu tinha 16 anos de idade. Eu fiz um curso pelo Instituto Dragão do Mar e fiz um outro curso em sequência de fotografia de eventos, né? Mas talvez por conta de eu ser muito novo, eu não atuei na área, né, de fotografia especificamente. E logo em seguida, em 2002 até 2005, eu trabalhei no Dragão do Mar, né, no planetário, e lá eu era responsável por fazer os slides, tá? Lá tinha vários projetores de slides e apareciam na hora da sessão alguns slides. E dentro desses slides, quem fazia? Eu. Né? A gente pegava ali a câmera com tripé, colocava em cima, bem próximo de um monitor, tela plana, que naquela época era uma novidade muito grande, né? Eu fazia a foto, né, da tela e a gente mandava revelar o positivo, né? Em vez de fazer o negativo, era projetor, né, de foto. Então a gente tinha ali um positivozinho em 35mm, né, numa caixinha de acrílico, e a gente colocava lá no projetor. Então a gente conseguia ver as fotos lá na sessão do que a gente queria ver, de nebulosa, né, de estrelas, de planetas, né, com esses slides que eu fiz lá. E aí, depois disso, eu entrei na M. Dias Branco e por muito tempo a fotografia ficou adormecida, né? Eu nunca tratei ela como de uma forma profissional, né? E o hobby ficou com câmeras pequenininhas, né? Então, câmera digital pequena, celular. E, como eu já falei, assim que eu conheci a Cecília, ela estava ali com a câmera na mão, então vamos lá comprar minha câmera. Então eu procurei um grande amigo da fotografia, né, que é o fotógrafo Falcão, né? Ele que fez vários eventos da minha família, ele que sempre participou, então ele fez vários eventos meus, né? Então acabou que eu procurei ele e disse: Falcão, eu preciso de uma câmera, né? Eu quero uma câmera usada para começar. E ele me ofereceu uma T5i e foi sensacional, né? Fiz várias fotos com essa T5, fiz vários passeios, foto de paisagem, né? Eu e a Cecília, a gente começou como foto de paisagem, né? Se redescobrindo. Toda viagem que a gente fazia levava câmera, e dentro dessas viagens apareceu uma pessoa pedindo para fazer foto dela. Faz aqui uma foto minha. Na praia, eu acho que foi até na Taíba, uma vez que a gente estava ali na Taíba. E aí a gente fez as fotos dessa menina lá na Taíba, meio que sem saber posicionar direito. E aí virou ali meio que uma chave na gente. A gente precisa fotografar pessoas, né? Então a Cecília tem muito essa pegada de fotografar pessoas, fotografar mulheres, né? Questão de empoderamento. Então a gente abraçou muito isso com o curso do Marcos Montenegro, o Ser Fotógrafo. Foi assim, um dos primeiros cursos que eu fiz nessa minha retomada de vida de fotógrafo, e foi um curso muito bom, recomendo, hein?
Então o Marcos Montenegro deu aquela ajuda ali nesse curso, né? E teve algumas tarefas para fazer com pessoas, né? E eu não gostava muito, não, vamos ficar só paisagem mesmo e tal. Eu não gostei muito assim de cara, né? Mas a Cecília insistiu e faz ali vamos fazer um ensaio de aniversário. Meu Deus, eu fazer um ensaio de aniversário da Cecília, né? E aí a gente viajou para Guaramiranga. Eu me lembro que a gente fez umas fotos ali no caminho, no Casarão Água Verde. Inclusive fiz até outros ensaios lá depois. Depois eu conto essa história para vocês, né? E aí a gente fez ali no caminho, ficou umas fotos belíssimas. Eu tenho até um álbum, depois eu mostro. Vou estar aqui agora. E fiz essas fotos. E fiz fotos também lá em Guaramiranga. E quando a gente chegou, ficaram assim muito boas as fotos. E a gente começou a pensar, por que não fotografar ensaio? Né? Então a gente começou a chamar pessoas pra gente aprender mesmo. Não tinha nada de comercial até então. Né? Então a gente chamou várias outras pessoas pra gente fazer ensaios fotográficos. Né? Teve algumas pessoas que toparam, que a gente agradece muito, assim, sabe, no começo da nossa carreira. Né? Foi fantástico, né? A paciência que tiveram, né? E tudo. Depois eu vou elencar algumas dessas pessoas que participaram ali dos nossos ensaios ali inicial, e talvez até trazer essas fotos, né? Talvez a gente fazer ali um react ali. Eu acho que fica bem legal, né? E aí, dentro dessa jornada de fotografar pessoas, a gente passou um ano aproximadamente entre estudos, cursos, né? Participações, fotografando, mas de uma forma bem amadora, né? Bem no hobby mesmo, ali, sem nenhuma pretensão. E aí começou a entrar o financeiro através da fotografia esportiva, né? Eu fui cobrir uma corrida de rua. A primeira corrida de rua que eu fiz foi em Maranguape. E aí, nessa corrida, deu bom, né? Deu um valor legal. E aí eu olhei para a Cecília e a gente já estava até com outro equipamento, né? Uma full frame, já não era mais um T5, né? A gente já estava ali com um equipamentozinho melhor. E depois disso eu chamei Cecília cresceu também, né? E disse, vamos ver se dá certo. Então a gente começou a participar de corrida assim ativamente. Isso a gente está falando no ano de 2023, finzinho de 2023. Então a gente começou a fotografar com muita corrida, né, para a plataforma, e a gente colocava na plataforma as fotos, né, se inscrevia nas corridas ali pela plataforma e colocava lá. E dentro desse período a gente continuou fotografando ensaios, né, a gente chamava para fazer ensaios e pegando sempre esse know-how, né, amadurecendo a ideia. E quando começou 2024, né, sim, 2023 ainda, a gente montou um estúdio na sala de casa, né? Eu acho que isso foi um grande momento de muito aprendizado, principalmente para mim, né? Cecília também teve o aprendizado dela, mas aqui eu vou falar muito para vocês no meu nome. Tive muito aprendizado com questão de luz, né, de flash. Eu tinha três rádios Yongnuo, né? E três flechas Yongnuo que eu controlava através de rádio, né? E aí fui comprando tripézinho mesmo, dos mais simples. A gente fez um fundo infinito com tecido, né? Eu até pintei a parede lá do apartamento onde a gente morava, com aquele cinza, né? Fiz ali um cimento queimado. Cara, ficou muito bonito, né? E a gente chegou a atender cliente nesse apartamento, né? E foi muito legal, assim, a época da gente fazendo fotografia esportiva nos finais de semana, né? E fazendo atendimento de fotografia também no período noturno, né? Com esse ensaio, esse home studio, né? E comecei a aprender, comecei a querer mais saber sobre luz, né? Até mesmo mudar o meu equipamento de luz para ter um equipamento um pouco mais robusto, um equipamento que aguentasse mais situações, né, da fotografia.
Já já a gente vai conversar também sobre isso, né? Então, comecei a trocar. E quando a gente saiu desse apartamento que a gente tinha alugado, né, e que a gente fazia da sala dele o nosso home studio, né, a gente ficou só com fotografia esportiva, né? Então, em 2024, a gente fez só fotografia esportiva junto 2025, 2024, 2025, né? E fazia também ensaio externo, né? A gente migrou mais para fazer um pouco mais de ensaio externo. Não que a gente deixou de fazer estúdio, a gente aluga estúdio para fazer as fotos de estúdio, já não mais nesse home studio, a gente contrata um estúdio mesmo, profissional, legalzinho para a gente fazer as nossas fotos, né? E atender também os eventos, né? Aniversário, casamento. E aí depois eu vou contar para vocês um pouco dessa questão dos nichos também, né? Da nossa fotografia. E do ano passado para cá, do ano de 2025 para cá, a gente tem atendido alguns casamentos e tem acendido bastante na gente a vontade cada vez mais de fazer isso, né? Dentro desse período da fotografia esportiva mesmo, voltando um pouquinho para a gente não sair muito da ordem cronológica, né, dessa primeiro vídeo apresentação, eu fiz ali alguns outros cursos de fotografia, né? Eu fiz junto com a Cecília o curso do Léo Pacheco, né, de flash de estúdio. Embora a gente já tenha feito algumas coisas de estúdio, mas aí esse curso, esse workshop dele, né, foi muito bacana. Acendeu na gente assim um estalinho assim, cara, dá pra gente juntar o estúdio com o ensaio externo, né? A gente viu muitas fotos do Léo, né, que ele mostrou no treinamento, embora lá no treinamento foi só mesmo em estúdio, né? Mas quando ele esteve aqui pelo Ceará, ele tem, eu não sei se ele tem alguma família no interior do Ceará ou se é a mulher dele, que é a modelo que fica lá no workshop dele, né? E ele mostrou várias fotografias com flash na área externa. Então tanto eu como a Cecília, a gente acendeu assim a luzinha, né, da gente usar o flash nos nossos ensaios externos, né? Tanto é que a gente usou bastante, né? Mas assim ainda muito na vontade de querer acertar. E aí depois eu fiz um curso com o Marco, não vou me lembrar o sobrenome dele agora, mas eu vou deixar para vocês aqui o contato dele também. E o Marco me ajudou muito, né? Eu fiz uma mentoria com o Marcos, uma mentoria exclusiva com ele, né? Foi um dia aqui, quando ele esteve aqui no Ceará para fotografar umas fotos com o Raul Gazola. E aí a gente foi para Morro Branco fotografar com a esposa dele servindo de modelo, né? E aí ele levou um kit de flash AD600, que é o flash que eu uso hoje, né? E ele levou um par de flash AD600 e a gente fez lá umas fotos fantásticas, ficou lindas as fotos, né? Além dos conselhos que ele me deu lá para tudo que a gente ia viver para frente. Né? E aí foi muito bacana e depois disso eu coloquei ali na beira-mar, né, a gente chama de estúdio a céu aberto ali na beira-mar, né? A gente ficou ali no Náutico, escolheu ali o espigão do Náutico para fazer isso no ano de 2025, mais ou menos pela metade do ano. A gente colocou esse estúdio lá e fica atendendo o pessoal da corrida, né? Quem passa ali, quer fazer umas fotos legal com flash, fica uma foto totalmente diferente das fotos de luz natural, né? E quem gosta de luz natural continua fazendo foto, porque a Cecília faz a foto com luz natural, né? E eu fico com essa parte do flash, né? Aí você diz assim, mas flash de dia, precisa? Né? Vai ser um tema para outro vídeo. Mas, gente, olha lá no meu Instagram. Vê lá como é que as fotos ficam. As fotos ficam, assim, sensacional. Fica outra história, né?
mas não desmerecendo também a luz natural. A luz natural de Fortaleza, de qualquer local que você vai fotografar, é muito bonito, mas associada à paisagem de Fortaleza é a mais linda. Então a Cecília faz essas fotos, né, com luz natural, fica muito bonito. Tem muita gente também lá fazendo, mas eu indico as da Cecília, tá? Não é por nada não, mas a da Cecília é melhor. Né? E quem quer ali uma foto um pouco mais elaborada, né, ali com flash, a gente faz a foto da pessoa correndo, faz a foto da pessoa parada, né? Eu digo a pose, mas isso, de novo, vai ser outro vídeo. Aqui a gente vai estar dando só aqui um pequeno índice, né, do que vai ser esse canal, né? Eu vou pegar ali, então eu vou voltar aqui para não me perder. Então a gente faz essas fotos ali no espigão, né? Eu comecei usando essa técnica, né, uma técnica que a gente chama de High Speed Sync, né, que é um sincronismo com velocidade rápida, né? Então a gente faz essas fotos lá, ficou maravilhoso. E aí a gente também, né, dentro desse período, a gente criou a nossa empresa, minha e da Cecília, que é o Chave de Memória, né, para não ficar meio que competindo ali com o esporte. A gente criou esse nome, né, veio de um podcast que eu estava escutando, Fotógrafas de Quinta. Escutem esse podcast, é muito bom, né? Então ela teve um momento lá que perguntaram assim: o que é fotografia para você? Né? E teve uma pessoa lá que falou, no seu episódio, tem uma pessoa lá que falou: fotografia para mim é uma chave de memória, né? É onde você vai lá, olha aquela foto naquele momento, e naquele momento que você olha a foto, você se lembra do cheiro daquela comida que estava na foto, você se lembra do cheiro da pessoa que estava naquela foto, você se coloca na posição que você estava naquele momento naquela foto. Então, para mim, isso marcou muito, né? Então, hoje o nome da nossa empresa, né, é Chave de Memória, né? Por isso, né? Porque a gente quer trazer exatamente isso, né? Além da atemporalidade da foto, né, a gente quer colocar a foto como uma chave, né? Uma lembrança de você conseguir voltar naquele momento que foi fotografado e se lembrar, né? Ter aquela memória boa, né, daquele momento, tá? Então, explicado o nome, né, do Chave de Memória, a gente continuou fazendo eventos, né, continuou fazendo casamento, continuou fazendo ensaios corporativos, ensaios externos, né? Então a gente sempre continuou fazendo isso, só que ficava esquisito divulgar isso dentro de um perfil de esporte, né? O meu Instagram sendo Fábio Foto Esporte, o da Cecília Foto Esporte, então ficou muito esquisito estar divulgando esse material lá dentro. E aí a gente pensou justamente em criar o Chave de Memória, né? O nosso Instagram que a gente tinha muita gente era o da Cecília, então a gente transformou ele no Chave de Memória, e o outro, né, continuou sendo Fábio Foto Esporte, mas em breve, bem em breve, se você já estiver vendo esse vídeo um pouco mais no futuro, talvez já tenha até mudado o nome, mas esse Instagram de esporte também vai mudar de nome. Então, resumindo em 20 minutos aí, bem rápido, né? Minha jornada, né, até chegar aqui na fotografia, né, foi isso, tá? Espero que vocês gostem, né? Aceito sugestões de vocês para qualquer pergunta, qualquer modificação que vocês queiram que eu faça nesse formato, tá? Vou contar muito com a ajuda de vocês, né? E só peço para a gente se ajudar, né? Eu vou trazer muita informação aqui, muita informação técnica, né? Tudo que eu estiver aprendendo, tudo que eu estiver ali visualizando ou vislumbrando na fotografia, questão de técnica, questão de workshop, cursos, né? Então vou ficar trazendo aqui para vocês, tá? E aí, vez ou outra, a gente vai bater um papo assim, né? De eu contar ali um período, de contar ali uma história, né? E eu quero transformar esse canal aqui, né, do YouTube como um livro de memórias do Fábio, né? E
mais voltado para o lado da fotografia, tá? Mas vai ser um livro de memórias, né? Vai ter tudo da minha vida, tudo que for se passando, eu vou colocar aqui nesse canal. Espero muito que vocês gostem, tá? E comenta aí o que é que vocês estão achando, comenta aí alguma história para contar, comenta aí alguma dúvida, né? Alguma sugestão de vídeo, né? Para eu trazer aqui da próxima vez, tá bom? Valeu, gente. Obrigadão, fiquem com Deus.